Ontem, 7 de maio de 2026, a Organização Mundial da Saúde confirmou um surto de antavírus num cruzeiro no Oceano Atlântico. 8 passageiros com sintomas graves. 3 mortos. E o vírus que causou isso mata 40% de todos que infecta. Começa exatamente como uma gripe. E não tem tratamento específico. Essa doença existe no Brasil desde 1993. Já matou centenas de brasileiros. E a maioria das pessoas nunca ouviu falar nela. Hoje você vai entender por que o antavírus é uma das doenças mais letais que circulam silenciosamente no território nacional e por que o surto de ontem no Atlântico está preocupando especialistas do mundo inteiro. Como um vírus que vive em ratos silvestres consegue matar 40% das pessoas que infecta sem nenhum tratamento específico disponível? Porque os primeiros sintomas são idênticos aos de uma gripe comum, e isso torna o antavírus ainda mais perigoso. O que aconteceu no cruzeiro MV Ondius ontem e por que especialistas da Fiocruz dizem que o risco é baixo, mas não zero? E o Brasil, que tem mais casos de antavírus que qualquer outro país das Américas, o que você precisa saber para se proteger? Guarda essas perguntas. A gente vai respondendo cada uma. Vamos começar pelo vírus em si. O antavírus não é um único vírus. É uma família de vírus, o gênero ortoantavírus, com dezenas de variantes diferentes ao redor do mundo. Cada variante tem seu próprio roedor hospedeiro. Na Europa e Ásia, as variantes causam principalmente febre hemorrágica com comprometimento renal. Nas Américas, as variantes causam algo diferente e muito mais letal, a síndrome cardiopulmonar por antavírus. O vírus ataca os pulmões e o coração com uma velocidade assustadora. E o que torna o antavírus particularmente traiçoeiro é que ele não precisa de contato direto com o rato para infectar uma pessoa. Basta inalar. As fezes, urina e saliva de roedores silvestres infectados secam no ambiente e se transformam em partículas microscópicas que ficam suspensas no ar. Quando você varre um galpão, mexe em madeira velha empilhada, trabalha num depósito de grãos ou limpa um local fechado onde ratos passaram, essas partículas entram pelos seus pulmões. E o vírus que estava esperando ali, às vezes por semanas no ambiente, começa sua infecção silenciosamente. O período de incubação é de umas 5 semanas. Durante todo esse tempo, a pessoa não sabe que foi exposta. Não sente nada. Continua trabalhando, viajando, convivendo com a família. E quando os sintomas aparecerem, ela vai achar que é uma gripe. Essa janela silenciosa entre exposição e sintomas é uma das características mais perigosas do antavírus. Porque nesse período, o vírus já está se replicando, o sistema imune já está sendo ativado e o edema pulmonar já está sendo preparado. Tudo acontecendo por baixo dos panos enquanto a pessoa sente-se perfeitamente bem. O vírus não se transmite nessa fase, mas os danos internos já começaram. E a resposta da primeira pergunta: como ele consegue matar 40% dos infectados sem tratamento específico? O mecanismo é cruel. Depois de inalado, o vírus entra na corrente sanguínea e se instala nas células que revestem os vasos sanguíneos dos pulmões. Uma vez dentro dessas células, ele se replica rapidamente e desencadeia uma resposta imune exagerada. O sistema imunológico detecta o invasor e responde com uma tempestade inflamatória. E essa inflamação aumenta a permeabilidade dos vasos sanguíneos dos pulmões. Os vasos começam a vazar. Líquido que deveria ficar dentro dos vasos migra para dentro dos alvéolos pulmonares, os sacos de ar onde acontece a troca de oxigênio. Os pulmões literalmente se afogam por dentro. Essa condição se chama edema pulmonar não cardiogênico e avança com velocidade brutal. Em casos graves, o paciente pode ir de sintomas leves à falência respiratória completa em menos de 24 horas. Não há antiviral aprovado contra o antavírus. O tratamento é de suporte, oxigênio, UTI, respiração mecânica, controle da pressão arterial.
Os médicos sustentam o corpo enquanto esperam o sistema imune vencer. Em 40% dos casos, o corpo não vence. E a velocidade com que isso acontece é o que diferencia o antavírus de quase todas as outras doenças infecciosas conhecidas. Um paciente que chegou andando ao hospital de manhã pode estar em ventilação mecânica à noite, sem que nada no exame de chegada indicasse essa trajetória. Os pacientes que sobrevivem geralmente têm um diagnóstico precoce, acesso à UTI de qualidade e, em alguns casos, usaram antivirais experimentais como a ribavirina, que mostraram algum benefício quando administrados nas primeiras horas da infecção. Mas no Brasil, onde muitos casos ocorrem em áreas rurais distantes de UTIs equipadas, o tempo entre o diagnóstico e o cuidado intensivo adequado pode ser a sentença. A distância do hospital mais próximo com UTI pode matar tanto quanto o vírus. E agora, segunda resposta, a mais assustadora do ponto de vista prático. Porque os primeiros sintomas são idênticos a uma gripe. Essa é a razão pela qual o antavírus é tão mortal. A doença tem duas fases distintas. A primeira fase, chamada de pródromo, dura de 3 a 5 dias e é completamente indistinguível de uma gripe ou dengue. Febre alta, dor muscular intensa, especialmente nas costas e pernas, dor de cabeça, mal-estar geral, nenhum sinal respiratório ainda. O paciente típico vai a uma UPA, recebe diagnóstico de virose, leva para casa um anti-inflamatório e descansa. Não há como saber nessa fase que é antavírus sem exame específico. 2 ou 3 dias depois, começa a segunda fase, a respiratória. Tosse seca, falta de ar crescente, sensação de aperto no peito que piora a cada hora. E de um momento para o outro, o paciente que parecia estar melhorando da gripe começa a se deteriorar rapidamente. Especialistas da Fiocruz alertam que esse padrão bifásico é uma armadilha clínica. Porque quando o paciente chega ao hospital com dificuldade respiratória, a janela de intervenção já é pequena. E médicos que tratam o paciente como dengue e prescrevem hidratação intensa podem, sem saber, piorar o edema pulmonar. A confusão diagnóstica entre antavírus e dengue já custou vidas no Brasil. O sinal de alerta que deve acender a suspeita é uma só. Se o paciente tem febre com dor muscular intensa e teve qualquer contato com o ambiente rural, mata ou roedores nos últimos 60 dias, o antavírus precisa estar no diagnóstico diferencial. 60 dias. Porque o período de incubação pode ser esse longo. E a Fiocruz desenvolveu em parceria com o Instituto Biomanguinhos e a UFRJ um teste rápido para diagnóstico de antavírus, justamente para acelerar a identificação nos serviços de saúde. Porque quanto mais rápido o diagnóstico correto, mais rápido o paciente encaminhado para UTI antes de chegar à falência respiratória. Cada hora importa. Em casos de antavírus, talvez mais do que em qualquer outra doença infecciosa aguda que circula no Brasil hoje. Uma gripe que vira falência respiratória em 48 horas, sem sinal de alerta no meio. Terceira resposta. O surto de ontem. O que aconteceu no cruzeiro MV Ondius? O MV Ondius é um navio de expedição que realizava uma travessia pelo Oceano Atlântico Sul. Em 7 de maio de 2026, a OMS confirmou 5 casos de antavírus associados ao cruzeiro, com 3 mortes. Outros passageiros apresentavam sintomas suspeitos ainda em investigação. A hipótese é que os passageiros foram expostos a roedores silvestres infectados durante paradas em terra firme na América do Sul, possivelmente em atividades de ecoturismo, e levaram o vírus para o navio. O que preocupa nesse surto não é o número de casos, é o mecanismo. A transmissão do antavírus de pessoa para pessoa é considerada rara, mas existe. Uma cepa chamada Antavírus Andes, descrita na Argentina e no Chile, já demonstrou capacidade de transmissão direta entre pessoas em situações de contato muito próximo. E um navio de cruzeiro é exatamente o tipo de ambiente confinado onde contatos próximos acontecem o tempo todo. A especialista da Fiocruz, Elba Lemos, avaliou o risco como baixo para a saúde pública global.
mas ressaltou que o conhecimento da doença é crucial para diagnóstico diferencial correto, porque confundir antavírus com dengue pode ser fatal. E num navio com passageiros de vários países europeus com pouca familiaridade com a doença, esse risco de erro diagnóstico é real. O antavírus Andes, a cepa com transmissão pessoa a pessoa documentada, foi justamente o tipo associado a casos no Cone Sul da América do Sul, região onde o MV-Ondius fez paradas. Os investigadores da OMS ainda estão determinando qual cepa específica estava envolvida. E enquanto isso, outros países europeus cujos cidadãos estavam no navio estão monitorando passageiros que retornaram com sintomas respiratórios. Um surto pequeno no navio se transforma em casos dispersos por vários países em questão de dias. E agora a quarta e última resposta. O Brasil é o país com mais casos de antavírus das Américas. O que você precisa saber? O primeiro caso confirmado no Brasil foi em novembro de 1993 em Juquitiba, na Grande São Paulo, uma região recém-desmatada. 3 pessoas infectadas, 2 mortas. Desde então, o Ministério da Saúde registrou mais de 2.000 casos confirmados no país, com taxa de letalidade média de 39%. Em 2025, foram 35 casos e 15 mortes só no Brasil. Em 2026, já são 7 casos confirmados até abril. Os estados mais afetados são São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Na região das Américas como um todo, a OPAS registrou 229 casos e 59 mortes em 2025. A proteção começa pelo conhecimento. Nunca varre locais fechados que possam ter tido presença de roedores sem usar máscara descartável e luvas. Nunca mexe em madeira velha empilhada ou entulhos sem proteção. Em atividades rurais ou de ecoturismo, evita contato com roedores e seus rastros. Não coma alimentos que possam ter sido contaminados por roedores. E se tiver febre com dor muscular intensa após atividade rural ou em área de mata nos últimos 60 dias, menciona isso explicitamente ao médico. Porque o diagnóstico diferencial precoce pode ser a diferença entre vida e morte. O desmatamento acelerado da Amazônia e do Cerrado nas últimas décadas aproximou populações humanas dos habitats naturais dos roedores silvestres. Cada nova fronteira agrícola aberta é uma nova zona de contato entre humanos e roedores que nunca tiveram contato com essa espécie antes. E roedores sem memória imunológica humana carregam vírus que se adaptaram ao longo de milênios sem precisar se preocupar com humanos. Esse contato novo e crescente é o principal motor do aumento de casos. Não é coincidência que os primeiros casos brasileiros tenham aparecido em Juquitiba, numa área recém-desmatada. E que Mato Grosso, estado com desmatamento intenso, esteja entre os mais afetados. O antavírus, também, uma consequência ambiental. Uma mensagem da natureza sobre o preço do desequilíbrio ecológico. Você sabia que o antavírus circula no Brasil há mais de 30 anos com essa letalidade? Que existe uma doença aqui que começa como gripe e mata 4 em cada 10 pessoas que infecta, e que a maioria dos brasileiros nunca ouviu o nome dela. E conhecia o surto no cruzeiro de ontem? Me conta nos comentários. Se mora em área rural ou conhece alguém que mora, compartilha esse vídeo. Pode salvar uma vida. E se quiser sugerir o próximo tema do canal, comenta aqui, o mais interessante eu faço e cito seu nome na abertura do próximo vídeo. Para não perder os próximos vídeos, se inscreve e ativa o sininho. Esse canal traz exatamente o tipo de conteúdo que importa saber, do universo até o que está acontecendo agora aqui na Terra. Tchau!